E aí, gente, tudo bem? Tô limpando os dentes porque eu tava comendo pipoca, né? Então, ó, conforme prometido para vocês, né, a aulinha aqui dos fluxos migratórios internos, tá? Vale a pena ressaltar. Já vou até colocar aqui, né, a tabela, eu devo estar na frente aqui do comecinho dela, tá? Ali tá só fase, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, beleza? Só fazer uma pequena ressalva aqui para vocês, tá bom? Você pode ver que a primeira fase, ou seja, o primeiro ciclo, vai estar relacionado com o período áureo, né? Ou seja, o período da mineração. Tanto fez, tanto faz. Pipoca. Então, observe o seguinte: 1698 a gente vai ter o primeiro fluxo migratório aqui no Brasil. Aí você fala, pô, né, tá meio tarde isso aí, não tá não? Não foi antes? Tipo assim, não teve o ciclo de extração de pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar? Putz, por que o primeiro vai estar aí relacionado com a mineração já? Ó, você cortou uma porrada de tempo do tempo do Brasil. Então, lembre-se de uma coisa, são migrações interregionais. Interregionais são migrações internas. Portanto, são migrações de uma região para outra região do Brasil. Tanto é que você pode ver que nessa tabela linda que eu roubei do material de vocês, mentira, eu não roubei, eu só peguei, ou seja, estou pegando emprestado, estou pegando para vocês, para mostrar para vocês, e até já fazer uma ressalva para vocês, que tem no livro texto, hein? Gente, o livro texto de vocês é lindo. Ah, professor, você usa ele para montar aula e tudo mais? Oh, demais! Se ele é o material mais completo que você tem e você não usa, tá dando bobeira, tá? Então, acompanhe o livro texto, leia ele, durma com ele, né? Para geografia, acredito que para história também, meu, ó, lindo, lindo, tá bom? Então, logicamente, que esses fluxos todos eles serão internos. Por que o ciclo do pau-brasil não entra? Porque os caras vinham de Portugal para cá para extrair e vender lá na Europa. Por que o ciclo da cana-de-açúcar não entra? Porque aqueles portugueses eles saíram de Portugal e vieram para a região da Zona da Mata, lá no litoral nordestino, né? Ou seja, não é interno. Agora, o primeiro que vai ser interno é exatamente o de mineração, beleza? Então, note que sempre você vai ter a região de repulsão e a região de atração. Leia, região de repulsão é de onde as pessoas saíram e a região de atração é para onde elas foram, tá? Então, o clássico é esse mapinha aqui, né? Esse aí é o mapa da bagaça. Mas a gente vai começar por aqui. Você vai ver aqui, ó, quer ver? Olha lá. Esse primeiro já está faltando nessa imagenzinha. Por quê? Porque não é uma imagem do material de vocês, né? É uma imagem aí por fora. Então, logicamente, que o primeiro ciclo vai ser o de extração de ouro lá em Minas Gerais, né? Você pode ver a região de atração. Olha aqui no último quadradinho aqui. Retângulo, né? A gente vai ter aqui nessa coluna, então, ó, a região de atração Minas Gerais é o principal ponto de atração, mas a gente tem também Mato Grosso e Goiás, beleza? Então, essas serão as regiões de extração, mas você pode quase que apagar da sua mente Mato Grosso e Goiás, tá? Só para as questões mesmo que eles vão cobrar, mas agora falar que o povo lembra e tudo mais das outras regiões, quase passa reto, né? Minas Gerais, então, a gente vai ter cidades como Ouro Preto, não sei se você já foi para lá, se não foi, vá, é linda, linda a cidade. Parece que você parou no tempo. Se você já foi para Paraty, por exemplo, você vai ficar com raiva. Falando, mano, me enganaram, falaram que Paraty era bonito pra caramba, né? Tinha um monte de coisa antiga. Então, porque em Minas Gerais chega a ser engraçado. Parece que você que tá errado. Parece que, tipo assim, dá vontade de pegar o celular e jogar fora. Falou, tá errado isso aqui, né? Tipo, sabe quando os caras erram no filme, no tempo? Parece que tá errado o seu celular lá. Porque tudo é extremamente antigo. Você não tá entendendo. As torneiras são antigas. Você não sabe se você fica com dó de relar na torneira ou você fica com medo da água que você vai beber. Fala, minha nossa. Então, Ouro Preto, por exemplo, é toda
toda antiga, né? Tem a parte que é preservada, que é patrimônio mundial. Então você nem pode fazer obra, não pode andar de ônibus por lá para não abalar a estrutura das casas, né? E daí é muito doido porque daí tem os táxis e os táxis eles meio que funcionam como se fosse um coletivo, né? Mas enfim, então de onde a população vai sair? Vai sair do Planalto Paulista e Noroeste. A grosso modo, Nordeste, eu falei Noroeste. A grosso modo, então, você vai ter as pessoas saindo das regiões que estavam ocupadas, né? Então, você tinha ali uma ligeira ocupação no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também você tinha uma grande presença populacional no Nordeste. Então, nunca se esqueça, o Nordeste é o começo de tudo no Brasil. Então, a população vai sair de onde tem gente, né? Dessas duas regiões, então. Beleza? Depois, o segundo ciclo, o segundo fluxo. E também note uma coisa, tá? Todos os fenômenos aí, eles serão ciclos econômicos. Por quê? Porque uma pessoa ou sai de um lugar para ir para outro para buscar melhores condições, ou ela sai fugida, né? Ou então ela é um migrante, ou então ela é um refugiado, beleza? Então, logicamente, o segundo ciclo vai ser 1810 1860, expansão da produção do café, né? De onde as pessoas saem? Saem das regiões principalmente de extração de ouro, né? Por quê? Porque o ouro vai começar a reduzir, né? Então daí não vai ser mais tão rentável. Então outro lugar que vai aparecer como oportunidade vai ser o início, então, da produção de café. Onde é o início da produção de café no Brasil? Vale do Ribeira, que fica então entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vale do Ribeira? Nossa, eu estou errando o nome bem agora, né? Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é do Rio Paraíba do Sul, e ele vai fazer a conexão então entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então essa região vai ser a primeira região do Brasil a receber a produção de café. Tanto é que se você for para Ubatuba e começar a chover, né, de praxe, o que você pode fazer? Para você não perder suas férias, tomara que esse ano tenha, né? Mas só em janeiro, por aí, você pode subir a serra, porque quando você volta na serra, você chega num lugar, nas regiões, das primeiras fazendas de café do Brasil. Então você vai lá, vai ver que tem produção de café com trabalho escravo, né? Tem uma série de coisas interessantíssimas para se ver nessa região, beleza? Mas lembre-se, é o primeiro momento, tá bom? Depois, a terceira fase, 1860, 1930, a gente vai ter o período áureo da cafeicultura paulista, né? Acabando lá na década de 30 com a crise de 1929. De onde as pessoas sairão? Aí, elas vão sair também de onde sobrou gente, né? Quase todo mundo já saiu de Minas, porque já não está mais valendo a pena. A gente vai ter a população do Nordeste vindo para a região Sudeste, né? Principalmente para São Paulo. Mas aí, lembre-se, o começo é o Vale do Paraíba. Depois que você já preencheu aquela região ali, o que você faz? Você olha para o interior de São Paulo. Então, daí, por isso, está oeste de São Paulo. É o interior de São Paulo. É quando o estado de São Paulo vai ser tomado pelo café. E, na verdade, quando ele vai ser colonizado. Então, peraí, até 1860, o interior de São Paulo era Mata Atlântica e Cerrado ali, a região de transição? Exatamente, era tomadaço, né? Então, até a nossa destruição da Mata Atlântica ela é bastante recente, se você for pensar historicamente, né? Então, logicamente, que esse período aí vai ser o período da grande expansão do café, beleza? Então, 1869 a 1930 é o ciclo da borracha. A gente vai ter a extração de borracha, né? A saída de pessoas do Nordeste, salientando aí o Ceará, e eles vão para a Amazônia, né? Então, é um período um tanto quanto curto, mas que vai trazer bastante rentabilidade, né? Logo depois aparece a concorrência na Ásia e Oceania com a borracha produzida aqui no Brasil. Ela vai ser mais barata, mais interessante para esses países, né? Para os países que vão exportar, e simplesmente o nosso ciclo meio que murcha,
tá? A quarta fase, 1934 a 1940, é o surto algodoeiro paulista, né? Minas Gerais e Bahia serão as grandes áreas de repulsão, né? E é aquela coisa, o estado de São Paulo não vai sair muita gente, porque esse surto aí vai ser exatamente em São Paulo, né? Não na cidade, no estado todo. Por exemplo, boa parte da população de Marília, se você perguntar o que foi a produção mais importante para Marília, aí, eles vão falar que é o algodão, né? Vão mencionar o café, mas também vão lembrar muito bem do algodão. Por quê? Porque Marília está na linha férrea, né? Aí nesse período ativa ainda, né? E o que vai acontecer? É principalmente para mandar algodão para fazer tecido, não só para São Paulo, tá? Para as indústrias do Matarazzo, mas também para exportar. Por quê? É o período da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles vão precisar aí, e a gente vai ter uma produção bastante intensa, né? Não é tão duradoura, mas, por exemplo, para a região de Marília, ela dura um pouquinho mais que isso aí, né? Seus avós, por exemplo, devem se lembrar muito bem, só você perguntar que eles te contam exatamente, né? Contam onde que se produzia, como que trazia e tudo mais, tá? Quinta fase, 1942 a 1945, é a Batalha da Borracha. Devido à Segunda Guerra Mundial e principalmente à dominação do Japão, da região da Ásia, ali, Oceania, principalmente, né, o oceano, os mares daquela região, você tem o corte do suprimento de borracha, por exemplo, para o exército norte-americano. E o que eles fazem? Só dá uma ligada pro Brasil. Falou, parceiro, liga lá de novo aquele bagulho de produzir borracha, né? E volta então a produzir. Então, logicamente que esse ciclo vai ser reativado. E, o que move o mundo é dinheiro. Vocês vão comprar? Vou, estamos falando, vai logo, né? Então, o Brasil volta a produzir, mas só durante esse período curto, beleza? Depois, a sexta fase é pós-guerra, né? Vai ser a industrialização, principalmente a industrialização de São Paulo, tá? Então, a população vai sair do Nordeste, né, os retirantes nordestinos, vêm então para São Paulo para realizar essa industrialização. Como eu disse para vocês, tem emprego, tem dinheiro, o povo vai. Não tem dessa, tá bom? Então, todo fenômeno aqui é um ciclo econômico. Tranquilo? E aqui, ó, o mapinha. Esse mapinha ele é bastante clássico, porque é ele que cai nos vestibulares, tá? E por isso eu deixei ele aí. E até porque ele está um pouquinho incompleto, e a tabelinha também está um pouquinho incompleta. Por quê? Na verdade é uma questão de temporalidade. Você bem pode ver que a gente não falou nada sobre o 3 e o 4. O 3 e o 4 não estão mencionados lá na sua tabelinha, né? E você bem pode ver que eles são mais recentes. Então, olha só, aqui, ó, nesse primeiro, aqui o número 1 é a saída de nordestinos vindo trabalhar na industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro. É isso, né? Deixa eu ler aqui, fluxo migratório, Nordeste, tá? Tem que ser, pelo amor de Deus, né? Então, é o processo de urbanização e industrialização, né? O 2, ó, é o ciclo da borracha, né? Aqui, garimpos e tudo mais, né? A gente tem também a população indo aí para os garimpos, né? Mas o grande ciclo é exatamente de extração de borracha, beleza? O 3, ó, fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste entre as décadas de 1960 e 70, principalmente devido à construção de Brasília. Existe aí uma coisa interessantíssima para que você observe. Existe sim esse fluxo para a construção de Brasília, só que o grosso dele é de nordestinos, né? Que vão mesmo para ficar, para morar. Então, logicamente que esse fluxo ocorre. Mas ele tem uma continuidade, porque existe um plano do governo militar, pós-golpe de 64, né? Que é o seguinte, os caras param para analisar, para pensar o Brasil, e eles chegam numa conclusão muito simples, ó. Aqui no Nordeste tem gente?
Tem, tanto é que vai para tudo quanto é lugar, né? Todos os fluxos acabam canalizando pessoas aqui do Nordeste. São Paulo tem gente? Tem gente e continua crescendo, né? Minas tem? Minas também meio que pegou carona. A região sul tem? Tem, né? Eu também joguei lá os imigrantes lá, né? Temos aqui a produção em policultura, criação de gado nos pampas aqui desde sempre, né? Desde que o Brasil é Brasil. Beleza, o que está faltando? Está faltando aqui, ó, interiorzão, né? Está faltando a região norte, a região centro-oeste. Isso aqui está um vazio populacional. Beleza, então vamos atrair pessoas para lá, né? Já aproveitando que o Distrito Federal já veio para cá, o que eles fazem? Eles vão tentar influenciar então a entrada de pessoas nessa região. Deixa eu só acender a luz. Parece que ficou escuro, rapaz. Mas enfim. Então eles vão criar facilidades, né, de empréstimos para comprar maquinário, para comprar semente e tudo mais, e vão dar origem aí a essa expansão da frente pioneira, né? Vamos ver se no 4 ele fala alguma coisa, ó. Fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, especialmente a partir da década de 70, com a expansão das áreas de colonização agrícola da Amazônia. Expansão da colonização, frente pioneira, tudo isso demonstra o que ocorreu, então, na década de 70, né? A gente vai ter projetos imensos, como a Transamazônica, não deu em nada, mas era o governo militar tentando, então, levar a população para a região centro-oeste, para a região norte, né? Você bem pode ver que os militares têm fixação por aumentar a presença tá ali presente na Amazônia. Mas é impossível, por exemplo, para você construir uma rodovia na Amazônia, não dá, porque a gente sabe muito bem que durante o verão as chuvas aqui no Sudeste vão arrebentar com o asfalto, né? Você pode ver, sempre quando tem problema com o asfalto, no período do verão, por conta das chuvas, né? Agora imagina a Amazônia, que vive no verão, é impossível você construir uma estrada, né? Mas então você bem pode notar a grande presença, principalmente de sulistas, dentro desse fluxo da década de 70, porque se você for para Mato Grosso do Sul, se tiver em Mato Grosso do Sul, você entende muito rápido. Primeiro, o que os caras comem? Churrasco. Tipo assim, você quer comer comida japonesa, onde que você vai? Na churrascaria. Porque lá na churrascaria tem também algumas comidas japonesas, mas eles nem olham, eles não querem nem entender. É churrasco, né? Churrasco, e daí fala, mas eu nunca vi tipo, o povo no Mato Grosso do Sul tomando chimarrão. É lógico que se eles tomarem, eles se cozinham por dentro, né? Ela já é quente pra caramba. Você vai tomar ainda alguma coisa quente? Pipoca. Então não dá para ficar tomando coisa quente. O que eles tomam? Eles tomam um tereré. Ou tererê, sei lá como é que você fala, mas os dois você sabe o que é. Então eles tomam lá, então tipo assim, é carne, tereré e música sertaneja. Para virar o Rio Grande do Sul, é só você abaixar um pouquinho a temperatura, né? Até porque Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a população é tudo preconceituosa, do mesmo jeito que a população do Sul, é a mesmíssima coisa, né? Então, essa ocupação vai ocorrer devido à seguinte questão. Os imigrantes que foram para a região sul, eles foram lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Começo do século XX, o ciclo já está quase acabando, né? Então, eles tiveram pequenas propriedades, policultoras, mas a família foi crescendo. E daí, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter mecanização. Imagina, na década de 70, o cara vai lá e compra um trator. Só que daí está a família dele inteira parada lá no sítio. Fazendo o quê? Então o governo militar ele vai lá e cria facilidades para essa população ir para a região centro-oeste, para a região norte. A maioria deles fica no começo do caminho, né? Fica em Mato Grosso do Sul mesmo. Mas Mato Grosso, toda a região norte, tem uma grande presença então dessa população que foi durante esse período. Beleza? Tem também paulistas, mineiros? Tem, mas na quantidade muito menor. A grande maioria é exatamente dos estados do sul, né? Tem muito gaúcho, vocês não estão entendendo. Tem muito mesmo.
tá? E como eu disse para vocês, é muito visível. Todo lugar que você passa, tipo assim, churrascaria Vento Sul, churrascaria Serrana, churrascaria do Garrucho. Por que isso, gente? Falo, nossa, então, é saudade do Rio Grande do Sul, é de onde toda a família deles está. Beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.